Estamos passando por um novo baby boom na Europa. Exatamente, galera. Alguns países como a Alemanha, Romênia, estão experimentando um aumento da taxa de natalidade típico do que aconteceu com os países europeus também no momento pós-Segunda Guerra Mundial. Seria essa a solução para o déficit de mão de obra, aumento do custo de aposentadoria, previdência, que existe no continente europeu? Se você quer entender um pouco mais sobre o assunto, por que isso está acontecendo, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Não esquece também, galera, a plataforma completinha de Geografia e Atualidades para você pré-vestibulando e concurseiro, link aqui na descrição. Tamo junto? Então vamos lá, ó. Trazendo as bases aqui para o nosso vídeo, né? Foi noticiado no DW, tá? Que é uma referência, uma fonte aí de informações alemã, que a Alemanha passou pela maior taxa de natalidade para um mês, que foi o mês de março, desde a década de 90, do começo da década de 90, o que é muito surpreendente. E falou ainda que outros países ou deixou de cair a natalidade ou tiveram leves aumentos da taxa de natalidade também. Ou seja, o continente europeu ele vem aumentando o número de filhos recentemente. Caramba, professor, por que isso vem acontecendo? Porque assim, claro, o que a gente aprende, e tá certo mesmo, é que quanto mais urbanizado o país, mais desenvolvido o país, alguns fatores que são decorrentes do próprio processo de urbanização, eles tendem a ficar mais intensos. O aumento do custo de criação do filho, a maior participação da mulher no mercado de trabalho, acesso a métodos contraceptivos, o planejamento familiar, o empoderamento feminino, que hoje a mulher não é mais vista como um ventre, né? Ela não tem a função de reprodução, ela tem a função de ser feliz. Se ela quer ser feliz tendo um filho, beleza, não tem nenhum problema, tá? Mas fato é que todos esses fatores acumulados, eles tendem a gerar uma redução da natalidade. Quanto mais desenvolvido o país, mais isso se configura. E esses países europeus hoje, eles estão passando por um processo muito complicado, por quê? Porque essa redução da natalidade faz com que hoje, proporcionalmente, nós tenhamos poucos adultos para sustentar um número muito elevado de idosos. E pensando somente na questão econômica, a gente fala que os adultos, de maneira geral, são a PEA, a população economicamente ativa, aquela galera que trabalha, que produz, teoricamente o adulto já recebeu todo o investimento em educação, formação que o Estado precisa dar para ele, e ainda não é um cara que gasta com saúde, aposentadoria. O número de jovens tá pouco, né? É pequeno, porque você tem cada vez menos filhos, mas o aumento da expectativa de vida, pela própria qualidade de vida dessa população, tende a aumentar bastante. Ou seja, você reduz a PEA e aumenta a população que depende dessa mão de obra ativa. E aí você vai ter aumento dos gastos com saúde, aumento dos gastos com previdência, e os países europeus hoje estão passando por esse processo. Tanto que praticamente todos os países eles estão fazendo processos de incentivo à natalidade. Então, incentivo fiscal, bolsas, licença maternidade, criação de creches públicas. Na Hungria, o Viktor Orbán, ele estatizou as clínicas de fertilização in vitro para tornar mais barato para a população, ver se a população quer ter filho, tá nesse processo, para ver se cria, né, se aumenta o número de pessoas trabalhando pelo país. E agora, surpreendentemente, sem ser uma política oficial de Estado, está aumentando o número de filhos, né, que eu falei, na Alemanha e uma série de outros países. Esse fenômeno, obviamente, é muito novo para a gente conseguir definir, olha, foi exatamente o que aconteceu, mas os principais cientistas estão relacionando a um baby boom. O que seria esse baby boom, né? O baby boom é um processo que aconteceu, principalmente, acontece de maneira geral, momentos pós-climas muito tensos, como por exemplo uma pandemia. O caso mais clássico foi o momento pós-Segunda Guerra Mundial. Soldados aí, né, franceses, norte-americanos, etc., passaram aí anos na guerra, sofrendo, lutando, correndo risco de vida, e quando eles voltam para o seu país de origem, eles trazem um outro valor para o que significa a vida. É um período de calmaria, um período de estabilidade ou de crescimento econômico, que eles percebem que pode ser a chance que eles têm de passar a família, né, o nome da família para frente. Então, naturalmente, períodos pós muita tensão, por exemplo, período de guerras, há uma tendência de aumento das taxas de natalidade. O que a gente percebe é que está tendo esse aumento recente e os principais cientistas estão associando à própria pandemia. Se for fazer a coincidência de datas, grande parte desses países eles tiveram um afrouxamento, um relaxamento das medidas de lockdown, etc., há 9 meses atrás. Ou seja, justamente coincidindo com esse aumento da taxa de natalidade. Imagine, por exemplo, casais que queriam ter filhos. Não é muito, né? Porque todos os fatores que eu falei para vocês, mas fatores que os casais queriam ter filho. Pô, teve uma política de lockdown, de fechamento do comércio, as atividades econômicas, aumento do desemprego.
muito possivelmente essa família acabou adiando o seu sonho, esse casal acabou adiando o seu sonho, pô, vamos esperar para dar uma retomada na estabilidade econômica e tal. Com a volta, né, com a abertura há 9 meses atrás, a recuperação econômica, todos esses casais que estavam com seus anseios de reprodução acumulados, muito possivelmente eles começaram a pensar, bom, agora é hora da gente começar a ter filho, tá relaxando um pouquinho, tá melhorando a condição, então a gente pode voltar, né, ter o meu emprego aqui e tal, a gente pode voltar a começar a ter filho. Portanto, isso, né, esse crescimento aí repentino das taxas de natalidade, é a solução para a crise que a Europa vai passar e já está passando, uma crise previdenciária, uma crise com gasto de saúde, de redução da PEA? A resposta, galera, infelizmente é não, tá? Esse leve aumento da natalidade é uma coisa muito mais conjuntural do que estrutural, ou seja, uma coisa causada pela conjuntura social, política, econômica, tempos de volta de pandemia e abertura, então todo aquele anseio acumulado, todo mundo começando a reproduzir, entre aspas, agora, do que uma mudança. Porque os fatores que eu citei para vocês, de custo de criação do filho muito alto, empoderamento feminino, os casamentos mais tardios, acesso a métodos contraceptivos, enfim, tudo isso continua acontecendo de maneira bastante efetiva, tá? Então, assim, é triste falar isso, né? Enfim, não sei se é triste necessariamente, mas a realidade é, apesar desse aumento da taxa de natalidade, não pensem nisso como mudança estrutural da sociedade. Os países europeus, países desenvolvidos, e os países emergentes como nós, Brasilzão, e outros aí que vão passar daqui 20, 30 anos esse processo, vão sofrer sim, economicamente pelo menos falando, com o processo de envelhecimento populacional. Belezinha, galera? Deu para entender o processo? O que tá rolando aí? Por que aumentou tanta taxa de natalidade? Pelo menos essa é a especulação. Deixa aí nos comentários, galera, qualquer dúvida, quero saber a opinião de vocês sobre o tema. No mais, beijos, abraço, tchau, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!